Este é um assunto que eu deveria ter abordado alguns dias atrás, na verdade, porque aconteceu no dia 20. Mas é importante falarmos aqui para que não passe batido e para que a gente possa também compreender o que aconteceu. A gente soube que o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, um sujeito altamente problemático e que mais causava crise no governo Bolsonaro do que resolvia, ele conseguiu levar a incompetência a patamares estratosféricos. Se o ministro anterior, que era o Ricardo Vélez, já tinha sido sabatinado na Câmara por sua incompetência, o substituto, que foi o Weintraub, era muito pior. Como eu disse aqui num vídeo recente, ele certamente entrará para a história como o pior ministro da educação que já passou pelos governos brasileiros. Ou seja, ele era muito ruim e tinha todo esse espírito belicoso, né? Esse espírito de combate, esse espírito de ataque aos demais. Foi alguém que confrontou os estudantes ano passado, fez cortes nos gastos discricionários da educação, ou seja, afetaria a manutenção e o funcionamento de muitas universidades. Isso levou a mega protestos no Brasil. E na época eu me lembro de ter dito que se ele comprasse essa briga frontal com alunos universitários e com professores, que era uma briga que poderia levar à queda do Bolsonaro. Porque basta a gente pensar, por exemplo, no Collor, né? O que levou em grande parte à mudança da percepção das pessoas sobre o impeachment do Collor foram os estudantes nas ruas, os caras pintados. Então, ao confrontar estudantes, o Weintraub fez uma manobra que era muito arriscada e depois recuaram. Depois de uns meses recuaram, liberaram a verba, mas tinha fala chamando de balbúrdia as universidades, né, que os alunos faziam bagunça, pelados nas universidades. Depois disse que universidades brasileiras, como a UNB, plantavam maconha no campus ou que fabricavam drogas sintéticas nos laboratórios de química. Sabe, essa visão totalmente distorcida do que é a universidade, do que é o espaço universitário, do que é o que os alunos fazem nas universidades, né? Bem, eu acho que muitos de vocês passaram pela universidade aí e não viram nada próximo de pelados no campus fazendo balbúrdia. Então, assim, eu fiz universidade e não vi nada parecido com isso. Então, realmente era uma visão distorcida e que tem, como eu disse já também em várias circunstâncias, por causa dos olavistas, esse caráter de guerra cultural, de um embate cultural, de conquista de um espaço hegemônico para a dominação intelectual das pessoas. E o que aconteceu? Após muitas e muitas crises sucessivas, o Weintraub começou a se complicar, primeiro quando ele publica um tweet aqui. Está sendo acusado de racismo porque ele satiriza a pronúncia dos R's dos chineses, ele fez ataques à China. Eles têm essa noção de que o coronavírus foi fabricado na China, ou é um vírus chinês para contaminar o mundo e destruir o capitalismo, sabe, esses delírios deles. Ele fez um tweet atacando a China e o embaixador da China no Brasil foi lá, retrucou e houve uma discussão na internet e pôs a diplomacia brasileira em risco, né? E posteriormente, quando surge o vídeo da reunião ministerial, o Weintraub vai lá e diz que por ele punham todos esses vagabundos na cadeia, começando pelos ministros do Supremo. E essa fala, mais uma vez, cria uma crise no governo Bolsonaro e a posição do Weintraub se torna insustentável. Nessa queda de braço entre o Supremo e o governo federal, o Supremo tem ganhado muitas disputas. Prendeu a Sara Giromini, prendeu a Sarah Winter, prendeu outros apoiadores desses 300 aí do Brasil, esse grupo paramilitar armado. Isso suspeitava que o próprio ministro poderia ser preso pela fala dele. E daí, a cabeça dele, que já estava prêmio, realmente ficou, sabe, insustentável. Foi anunciada a demissão do Weintraub, ou seja, o governo federal, o governo Bolsonaro, resolveu sacrificar essa peça do jogo dele, que é uma peça importante, olavista, resolveu sacrificar essa peça para tentar apaziguar os ânimos. O que é tarde demais já, porque os ânimos já estão aflorados e o cerco está se fechando em torno da família Bolsonaro. Com o caso Queiroz, por exemplo, que a gente fala um pouquinho depois. Então ele vai lá, demite o Weintraub e nesse dia o Weintraub publica o seguinte no Twitter: aviso à tigrada e aos gatos angorás, governo bem docinho, estou saindo do Brasil o mais rápido possível, poucos dias, não quero brigar. Quero ficar quieto, me deixem em paz, porém não me provoquem. Ele fala que ele vai ter que deixar o Brasil o mais rápido possível. E nesse caso se suspeitava que tivesse a ver também com a nomeação, né, a possível nomeação dele para o Banco Mundial, para representar o Brasil lá e outros países também da América Latina. Esse cargo não está garantido ainda, porque precisa ser aprovado pelos demais países representados e, como reação a isso também, muita gente, diplomatas, economistas, muita gente escreveu uma carta para o Banco Mundial para que não aceitasse o Weintraub, denunciando o comportamento dele agressivo, o comportamento antidiplomático, porque em essência é um cargo diplomático, isso é um cargo de intermediação, de, sabe, sensatez,
coisa que o Weintraub não representa. Então, uma das advertências feitas nessa carta, assinada por muita gente, é que a presença do Weintraub no Banco Mundial pode representar um retrocesso imenso do papel brasileiro nesse aspecto, além de outros aspectos, obviamente, mas pode sim atrasar bastante a posição do Brasil no debate público. Isso foi no dia 19. No dia 20 de manhã, começaram a surgir notícias de que o Weintraub já estava fora do Brasil, já estava nos Estados Unidos, em Miami. E aqui entra a gravidade da situação. Por quê? Porque o anúncio da demissão do Weintraub foi feito no dia 18 à tarde. Falei dia 19 aqui, eu acho, mas foi no dia 18 à tarde. No dia 19 ele publica isso, que ele vai embora do Brasil. E no dia 20 ele já está nos Estados Unidos. Só que tem o seguinte, por causa da pandemia no Brasil, que está descontrolada, que o governo Bolsonaro não consegue, sabe, se articular para poder controlar isso, em cooperação com municípios e estados, perdeu 2 ministros da saúde durante a pandemia, ou seja, um governo totalmente ineficaz nesse sentido. O que aconteceu foi que o Trump levantou uma normativa proibindo a entrada de pessoas que passaram pelo Brasil nos últimos dias, acho que 2 semanas, se não me engano. Há algumas exceções, tem alguns casos especiais, e um desses casos especiais é quando se trata de representantes do governo, ou seja, diplomatas ou ministros ou o próprio presidente. Então, nessa normativa do Trump, há uma brecha. E foi nessa brecha que o Weintraub entrou. Ele, com um passaporte ainda de ministro, possivelmente, né, com visto de ministro, sei lá o que o habilitaria para isso, foi lá e aproveitou essa lacuna e entrou nos Estados Unidos. E em seguida, poucas horas depois que ele foi embora, daí saiu oficialmente no Diário Oficial a exoneração dele. Então o que a gente não sabe agora, e essa é a denúncia mais grave de tudo, a gente não sabe agora se isso aqui foi uma manobra do governo Bolsonaro, combinada com o presidente, ou seja, o Weintraub falou, olha, Bolsonaro, eu vou embora do Brasil, eu vou cair fora, eles estão querendo meu couro, porque ele disse aqui que ele estava com medo de ameaças, né, que tinha medo de ameaças de morte, essas coisas, eu vou embora do Brasil, me mantenha como ministro até dia 20 de manhã, que é quando tem meu voo, e depois você me exonera. Se isso foi combinado, ou se o presidente propôs isso, a gente não sabe qual foi a articulação por trás disso, ou se ele só aproveitou essa janela que havia aí de oportunidade para cair fora. Se for o primeiro caso, isso é potencialmente criminoso, na verdade. Mais um tipo de crime de responsabilidade do Bolsonaro. Ou seja, usando seu cargo público, seu cargo eletivo, para proteger os seus cupinchas. Porque, vale mencionar, assim como outros bolsonaristas estão sendo presos agora, também havia a possibilidade de que o próprio Weintraub fosse preso. Então, o Weintraub alegou que ele foi embora por causa de ameaças, pelo medo de ameaças, mas também poderia ser por medo da cadeia, que ele foi embora do Brasil porque ele não queria ser preso, que seria mais humilhante ainda. Além de ser demitido, acabar na cadeia, junto com outros bolsonaristas, junto com a Sarah Winter. Então, tem todo o indício de que, bem, como eu disse aqui, especulando, né, tem todo o indício aqui de que houve sim uma manobra, porque foi muito... Bem, mais uma coincidência bizarra desse governo, né? O sujeito vai embora, pega o voo para os Estados Unidos, chega nos Estados Unidos, chega em Miami e depois, algumas horas depois, é exonerado. Então ele entrou nos Estados Unidos com um passaporte governamental, com um tipo de acesso permitido pela normativa do Trump, e quando chega lá, é demitido. Isso é muito estranho, é muito suspeito, e eu imagino que isso vai piorar também a situação do Weintraub. Além de que, possivelmente, essa indicação dele para o Banco Mundial não seja aceita. É o Weintraub acumulando humilhações. E o irmão do Weintraub comentou também no dia 20 aqui, através do irmão do Abraham, que é o Arthur Weintraub, quem soube que ele estava lá, né? O Arthur escreveu o seguinte aqui: obrigado a todos pelas orações e apoio. O meu irmão está nos Estados Unidos. Isso foi no dia 20 de junho. Supondo que o Weintraub tenha ido embora para fugir da prisão, para fugir da cadeia, você encontra mais uma vez a enorme contradição desse governo Bolsonaro, né, que se elegeu com a base de um discurso bandido bom, bandido morto, para punir criminosos. E essa frase ela tem um sentido muito específico, na verdade, não é punir qualquer bandido com a morte, não, é apenas punir pobres, pretos, porque bandido amigo deles, porque pessoas acusadas de crimes próximos deles têm que ser protegidos, têm que ser, sabe, salvaguardados da ditadura do judiciário. Se por acaso o Weintraub fugiu porque cometeu um crime ao atacar os ministros do Supremo, ao pedir prisão de ministro Supremo, se ele cometeu um crime e está fugindo por causa disso, é um bandido que foi protegido pelo governo Bolsonaro.
Assim como o Bolsonaro faz com o filho dele também, o Flávio Bolsonaro, acusado de um esquema de rachadinha na Alerj. Bem, dada a questão do Queiroz agora, talvez venha à tona. E é importante agora fazer esse vínculo e falar um pouquinho sobre o Queiroz, né? Porque ontem o Fantástico fez uma longa reportagem sobre o caso Queiroz, novas informações estão surgindo. Eu esperava que a Luísa de Carvalho, que é uma amiga nossa aqui, com quem escreveu um livro, estivesse lá falando no Fantástico. Apareceu um pouquinho rapidamente ali a imagem dela, mas não falou no Fantástico. E aqui aquela questão, né? Quando você dá entrevista, você nunca sabe o que vai pro ar. Às vezes você dá 1 hora de entrevista e depois, na hora que vão fazer um recorte, põe uma frase sua. Então talvez a Luísa tivesse dado entrevista para eles, mas na hora da edição eles não colocaram. E mostraram lá como o Queiroz possivelmente estava mais de 1 ano na casa em Atibaia, escondido lá na casa, que é o escritório, oficialmente pelo menos, é um escritório de advocacia do Frederico Wassef, que é uma figura também com um longo histórico aqui. Talvez a gente possa voltar depois para ver algumas histórias do Wassef, porque tem muita coisa cabeluda atrás disso. Ele ontem anunciou também que ele não será mais o advogado do Flávio Bolsonaro, então vou pegar outra pessoa. E segundo o Wassef, ele não sabia que o Queiroz estava na casa dele, no escritório dele, né, ou sei lá o que era aquilo. Ele não sabia, ele disse que não sabia que estava lá, e a Andréa Sade, alguns dias antes, fez uma entrevista com ele, e foi muito boa a pergunta que ela fez para ele, né? Como é que ele chegou lá dentro? Ele pulou o muro, ele chegou voando na sua casa? Como é que o Queiroz estava lá dentro? Sendo que, aparentemente, né, pelas evidências que estão surgindo aqui, o Wassef sabia disso, o Bolsonaro sabia disso. O Bolsonaro disse na live de quinta-feira dele lá que o Queiroz estava em Atibaia pelo tratamento médico dele, sendo que também é mentira, ele não estava lá se tratando. Ou seja, essa coleção de mentiras, esse monte de mentiras em torno do caso do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, aos poucos estão sendo desmontadas. Então, certamente, nas próximas semanas teremos mais novidades sobre isso. Vai incriminar ainda mais o Flávio Bolsonaro, vai enrolar ainda mais o próprio presidente Bolsonaro. Muita coisa, muita sujeira vai sair debaixo desse tapete aqui. O Fantástico mostrou ali as relações do Queiroz com policiais, caso ele fosse preso no batalhão da polícia, como ele teria regalias lá dentro. Ou seja, você tem ali o corporativismo da polícia exposto, você tem essa politicagem do Bolsonaro exposta, o modo como eles trabalhavam, a corrupção interna na Alerj. É muita sujeira, é muita coisa realmente complicadíssima para a família Bolsonaro, que sempre arrotou aos 4 ventos moralidade, me chama de corrupto, porra. Pois é, agora o negócio está se complicando e isso vai afetar certamente toda a família Bolsonaro. Tem Eduardo e Carlos Bolsonaro implicados na questão dos fake news, no inquérito dos fake news no Supremo. Tá todo mundo enrolado na família Bolsonaro. Temos agora um ex-ministro da Educação que fugiu do Brasil. O negócio está assim, sério gente, assim, essa história só piora, só piora. Cada dia que passa é uma coisa pior ainda. Seria totalmente constrangedor se o Weintraub fosse deportado dos Estados Unidos para pagar por seus supostos crimes, seus eventuais crimes no Brasil. Isso seria, sabe, o máximo da humilhação. O moedor de comunista, né, esse ministro que entrou ali para antagonizar com a esquerda, sendo preso. Isso seria realmente humilhante, humilhante. Bem, eu quero saber de vocês, o que vocês pensam sobre esse caso do Weintraub, por que ele foi embora do Brasil, se ele foi embora fugido, se ele foi embora para escapar da prisão, se era realmente por causa de ameaças, que pode ser também, mas tem outras causas por trás disso certamente, se foi para assumir o cargo dele no Banco Mundial, que possivelmente não vai ser aceito, porque muita gente importante tem se manifestado contra isso, porque vai prejudicar a imagem do Brasil no mundo, mais uma vez, né, uma imagem bem arranhada, para ser bem sincero. E também sobre esse caso aí do Queiroz, sobre o advogado do Queiroz, o Wassef, que disse que não sabia que o Queiroz estava na casa dele. Como é que você acha que o Queiroz chegou lá? O Queiroz chegou voando, chegou pulando o muro, cavou um túnel, entrou lá na casa. Como é que você acha aí? Me propõe aqui as possíveis entradas do Queiroz em Atibaia. Como o Queiroz chegou naquela casa? Põe no comentário aqui embaixo. Deixa o joinha, assine o canal. Confira o meu livro novo, recém-lançado agora, que está na pré-venda, na versão impressa. Minha especialidade é matar. Ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.